Vamos trazer o primeiro destaque da nossa edição desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Carla Zambelli, além do bloqueio de seus bens, a inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol. E quem vai trazer todas as informações é o André Anelli. Aliás, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que agora é atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Né, Anelli? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, levou menos de 24 horas para atender a esse pedido feito ontem pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, de prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. A gente relembra que esse pedido de prisão preventiva ocorreu por conta de declarações da própria deputada em entrevista a um canal do YouTube, dizendo que não estava mais no Brasil, mas ela não revelou onde estava necessariamente. Ela afirmou apenas que saiu do Brasil por via terrestre, foi até Buenos Aires, capital da Argentina, de lá embarcou para os Estados Unidos e disse que pretende seguir a vida na Europa, possivelmente na Itália, porque ela tem cidadania italiana. A partir de então, houve uma movimentação das autoridades brasileiras no sentido de fazer com que seja cumprida a condenação dela pelo STF por conta da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti. Essa invasão acabou resultando num fato curioso, que foi um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes e que era assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, evidentemente um documento falso. Por conta de toda essa movimentação, a PGR então fez o pedido para o STF determinar a prisão da deputada, algo que foi feito no dia de hoje. Então o ministro Alexandre de Moraes já decretou a prisão de Carla Zambelli e não só isso, também o bloqueio de todos os repasses dela, como por exemplo, aqueles que vêm da Câmara dos Deputados, não apenas salário, mas também os outros tipos de auxílio. Determinou ainda o bloqueio das contas bancárias dela e até mesmo o bloqueio do acesso aos perfis dela nas redes sociais, a todas as redes sociais. Inclusive, existe a determinação de pagamento de multa de R$50 mil por dia para cada rede social que permitir uma postagem da deputada ou que permitir uma postagem dela, atribuída a ela ou por ela, nas redes sociais de outras pessoas, nos perfis de outras pessoas. Então, tudo isso faz parte da determinação do ministro Alexandre de Moraes por conta da saída de Carla Zambelli do Brasil, justamente no âmbito dessa condenação pela invasão do CNJ. Carla Zambelli afirma que está sendo vítima de perseguição política e que, inclusive, vai aproveitar o tempo fora do Brasil para fazer um tratamento médico. Evandro. O Anelli, agora, a deputada Carla Zambelli quer pisar na Itália. E aí um deputado italiano, um parlamentar italiano, já está solicitando a extradição dela, tentando essa manobra, esse recurso, antes mesmo desse novo momento da Carla Zambelli começar? Exatamente isso, Evandro. Inclusive, antes mesmo de ela anunciar se está ou não na União Europeia, se está ou não na Itália, apesar dela ter dito que a intenção dela é justamente morar na Itália por conta da cidadania italiana, que dá a ela os direitos de todo cidadão nascido na União Europeia. E quem fez essa manifestação contra a permanência dela no país foi o deputado italiano Angelo Bonelli. Ele usou, inclusive, as redes sociais para se manifestar em relação ao caso, uma postagem que foi feita em italiano, obviamente, mas também em português para os usuários aqui do Brasil. E nessa mensagem, Angelo Bonelli, por meio de vídeo também, diz o seguinte, abre aspas, eu acho que essa declaração é uma vergonha. Só relembrando aqui que ele se refere ao fato de ela se considerar intocável lá na Itália. Então vou começar de novo aqui. Abre aspas. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Hoje apresentei uma pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro do Interior, Matteo
Piantedosi e ao ministro Tajani das Relações Exteriores para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Fecha aspas. E aí, em um outro trecho também dessa postagem nas redes sociais, Angelo Bonelli diz que não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma resposta clara por parte do governo italiano sobre se pretende extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Fecha aspas. Esse parlamentar que é da oposição ao atual governo de Giorgia Meloni lá na Itália e que, portanto, seria alinhado aqui à ideologia do presidente Lula, já se manifestando, portanto, contra a permanência de Carla Zambelli lá no país. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Essa novela da Carla Zambelli está ganhando capítulos, no mínimo, curiosos, né? Agora, Gustavo Segra, como é que você avalia já essa manifestação de um parlamentar italiano sobre a possibilidade de receber alguém que seja condenado aqui ou condenada aqui no Brasil em solo europeu? Me parece que o buraco está um pouco mais embaixo, Evandro, porque pesquisei aí a emenda constitucional número 35 de dezembro de 2001, em que o artigo 53 da Constituição Federal diz no inciso 2, textual, aspas, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos são remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, deputados, que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolve sobre a prisão. Então, é a Constituição. O STF é o guardião da Constituição. Uma decretação de uma prisão preventiva que não respeite o artigo 53 da Constituição, me parece que tem uma dicotomia na interpretação constitucional. Eu acho que esse parlamentar, logicamente, está defendendo a sua. É um parlamentar de esquerda, oposição da Meloni, faz o seu trabalho, quer 5 minutos de fama, merecido, mas teria que entender um pouco a Constituição brasileira. Isso gera divergência para você também, ou Fábio Piperno? Não, de forma nenhuma. O fato da Carla Zambelli sair do Brasil não a torna uma foragida. Então, ela poderia muito bem viajar para fora do Brasil. Aliás, ela tinha passaporte. Sim. 2, por sinal, o brasileiro e o italiano. A questão é que a Carla Zambelli anunciou que ela não volta mais ao Brasil. Ela não volta mais ao Brasil porque ela se sente uma perseguida e tudo mais. Ora, se ela está condenada pelo STF, pela Suprema Corte do Brasil, e ela declara que ela saiu do Brasil para não voltar mais, isso é um eufemismo para dizer que, bom, eu fugi do Brasil. Então, a partir disso, é claro que ela se torna alguém que não vai atender a uma decisão da justiça brasileira, o que a torna, claro, um alvo da justiça brasileira e, por tabela, dos países que têm acordos de extradição com o Brasil. E esse deputado italiano, inclusive, chama atenção para o fato de que a Carla Zambelli já anunciou que vai para a Itália para fazer tratamento de saúde. E o que ele questiona é o seguinte, ora, agora a Itália tem que dar também, proporcionar tratamento de saúde para quem está fugindo de uma condenação em outro país? Inclusive, eu quero mostrar para vocês quais são os bloqueios, as sanções que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos dar uma olhada nessa ilustração que nós preparamos aqui para vocês no 3 em 1. Então, ele pede os bloqueios de passaportes, salário pago pela Câmara, bens e ativos, contas bancárias, inclusive a possibilidade de uso do Pix, também houve essa descrição ali, imóveis, veículos, embarcações e aeronaves que estiverem no nome da deputada federal Carla Zambelli e, inclusive, a participação nas redes sociais, porque na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele pede que todas as redes sociais, inclusive YouTube, etc., excluam as contas da deputada federal dessas redes para que ela também não possa utilizá-las. Então, vejam todo o peso que está recaindo sobre os ombros de Carla Zambelli desde que ela tomou a decisão de deixar o país após ser condenada no Supremo Tribunal Federal e ainda ter recurso para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Fala, Langani.
Olha só, são medidas bastante duras, extremas, e eu concordo com o Segré. Existe aí um problema nesta prisão, porque um deputado, um parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante delito. É assim que diz a nossa Constituição, e a Câmara dos Deputados deve ser comunicada, e aí se revoga ou se confirma a prisão. Este é o primeiro ponto. Em relação a todas essas medidas, tem uma delas também que não tem um amparo na lei, que é a suspensão das redes sociais. Então, isso não tem um amparo legal e também isso não pode extrapolar para os parentes de Carla Zambelli. No caso, o filho dela, né? Então, você também não pode bloquear a rede social do filho. Agora, Evandro, de qualquer modo, tudo isso vai ser utilizado como um argumento na Interpol, porque a Interpol vai ter que decidir se faz uma busca de Carla Zambelli na Itália, extradita ela para o Brasil ou não. E tudo isso vai ser, evidentemente, levado em conta na decisão da Interpol. O Zé Maria Trindade já está conosco em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. E eu já queria repercutir contigo essa dúvida que foi lançada aqui pelos nossos amigos. Na verdade, essa discussão sobre a maneira como o parlamento, a Câmara dos Deputados, vai lidar com essa história. Como ela não tem uma prisão em flagrante, essa decisão deveria ser encaminhada, por exemplo, aos parlamentares. Como é que fica essa discussão diante da saída da deputada federal Carla Zambelli? Como é que isso está repercutindo por aí? Bem-vindo. Pois é, a ideia geral é de que perda de mandato, né, e prisão têm que ser comunicados à Câmara dos Deputados e ao Senado, à casa respectiva, né? E dá a ideia, e é muito interessante que toda vez que acontece isso, e várias vezes, há uma grande dúvida. A Constituição fala sobre o posicionamento da Câmara e do Senado, mas não diz exatamente o que pode fazer. E todas as interpretações até agora é de que a Câmara, a mesa diretora, analisa a viabilidade, a realidade do documento, pensaram se apresentarem uma decisão falsa e caça o mandato do parlamentar, é irreversível. Então, a Câmara não pode entrar no mérito do julgamento, apenas receber e referendar. Não tem outra opção. Apenas analisar se os documentos estão em dia, se realmente houve transitado em julgado, por ser irreversível a perda do mandato. Então, este é o raciocínio sobre perda de mandato. Sobre a prisão, a própria Constituição dá um prazo. É o mesmo artigo lá das prerrogativas, né, que é o artigo 53, que fala que o parlamentar, depois de diplomado, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E a Câmara deve ser comunicada 24 horas depois, né? Então, isso é constitucional. Agora, o que eu vejo ali é de que o pessoal ficou surpreso, até aliados dela, pessoas próximas. Uma deputada me disse que ficou sabendo um dia antes que ela tinha saído, mas não sabia que era fuga, né? Dizia que era uma saída para tratamento de saúde. E eu pedi opinião de alguns parlamentares que me disseram assim, Zé, moita. Isso significa que não falo nem bem nem a favor. Moita é esconder atrás da moita. Esse foi o resultado das minhas conversas aqui, numa semana esvaziada, viu? Não tem ninguém aqui. O pessoal todo não veio, já foi embora. É a reunião dos BRICS. E aí fechou o Congresso Nacional, uma segurança exagerada e tal por isso. Então, essa é a situação. A saída da Carla Zambelli, mais uma vez, irritou os aliados de primeira hora, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei até surpreso com isso. Eu achei que ele saiu em defesa dela. Pois é. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia, né, a maneira como o Congresso Nacional vai se comportar agora diante de Carla Zambelli? Eles vão deixá-la ou vão acolhê-la? É imprevisível. Para mim é imprevisível, porque nós temos o caso do mandante da morte da vereadora Franco, que eles não tiraram, não resolveram. Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, não lembrava o nome, obrigado. O caso de Silveira, que teoricamente uma diputada de Goiânia mencionou como que tinha havido um acordo, e esse acordo era para ele cumprir 7 dias de prisão, por isso não fizeram absolutamente nada, o acordo não foi cumprido, segundo a própria diputada, por uma pessoa do STF. Então, sinceramente, não tenho a mínima ideia de como o Congresso poderá
se manifestar. Hoje tem uma percepção de vários congressistas, obviamente, muitos deles da oposição, de que tem uma articulação do governo junto com o STF. Então, talvez queiram se colocar do outro lado para tentar fazer uma composição de pesos e medidas com o STF. Mas não tenho a mínima ideia, porque dentro do PL, a Carla Zambelli é muito questionada. Eu já vejo que o Piperno discorda. Por quê? O caso dela é diferente dos dois anteriores. O Daniel Silveira e também o Chiquinho Brazão, eles tiveram a prisão, inclusive, votada e autorizada pelos próprios congressistas. Que é o que corresponde, teoricamente, segundo esse artigo. Isso porque entendeu-se que os crimes foram cometidos durante o exercício do mandato, etc., embora do Chiquinho Brazão o entendimento tenha mudado em seguida, né? Porque o crime foi cometido em 18. No caso da Carla Zambelli, aliás, eu não me lembro se essa condenação aconteceu por um fato ocorrido após a diplomação. Essa é a primeira dúvida, porque ela já andava junto com o hacker antes da diplomação. O fato em questão, honestamente, não me lembro a data. Mas ela já era diputada anterior. Então, mas aí que está o negócio. De acordo com o que foi, inclusive, estabelecido no caso do Ramagem, o STF, ele voltou atrás em alguns fatos ocorridos após a diplomação e mantém as acusações ocorridas antes da diplomação. No caso da Carla Zambelli, tem algo que escapa disso tudo. A Carla Zambelli não seria presa agora. A Carla Zambelli tem a sua prisão exigida, pedida, porque ela fugiu. Tanto que ela estava com o passaporte. Então foi ela que gerou aí um fato que dá margem, inclusive, para que o STF tome esse pedido, além do que ela está entrando com um pedido também de licença. Ou seja, durante algum tempo ela não vai mais ser deputada, né? Pois é. Eu quero trazer aqui novamente as sanções. Coloca para mim, por favor, no nosso telão, aquelas que nós colocamos. Então, passaporte, salário, bens e ativos, contas bancárias e Pix, imóveis, veículos, embarcações e aeronaves e redes sociais. Zé, como é que você avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está tentando encurralar a Carla Zambelli por todos os lados? Tem pedido de prisão, tem a lista vermelha da Interpol e tudo isso aqui, ó, de bloqueio. Olha, é uma decisão do Supremo, viu? Tudo indica que os ministros apoiam o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros, porque entendem que há um confronto com o Supremo Tribunal Federal. E disseram ali no Congresso Nacional de que houve um comunicado, já houve uma conversa de ministros com o presidente da Câmara dos Deputados. E que a ideia geral é o seguinte, que é um símbolo de que se não houver uma reação rápida e firme do Supremo, que os outros que estão sendo julgados aí com a condenação possível também vão fazer a mesma coisa, fazer uma fila de gente saindo, fugindo do Brasil. E além disso, há um perigo que eles estão vendo, eu não vejo perigo nisso, opinião para mim não é perigo, não é arma, mas apenas um meio, né, dela se estabelecer no exterior ou nos Estados Unidos ou na Itália e fazer de lá uma plataforma, né, de ataque ao Supremo Tribunal Federal e de um discurso externo mostrando ou tentando mostrar que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. É esse o ponto e é isso que pegam os ministros do Supremo e que acham que tem que fazer exatamente uma ação pesada assim. Veja bem que é uma medida muito dura, é cerca de todos os lados. Multa de R$50 mil para a publicação dela, ou direta ou indireta. Então, a publicação através de filha, através de parente ou de assessor, que possa identificar como Carla, é multa de R$50 mil. A última conversa que eu tive com a Carla Zambelli, ela reclamou mais das multas do que de outra coisa. Eu acho que ela estava muito preocupada, é muito dinheiro de multa. Ela estava falando sobre um recolhimento, né, que estava fazendo também por meio de Pix, por conta de todas as multas que ela precisa pagar, milhões de reais aí, segundo ela.